Hoje a gente vai bater um papo com um cara que foi peça fundamental no rock brasileiro dos anos 80. Ele ajudou a construir a identidade sonora de uma banda que marcou a época com hits inesquecíveis. Eu estou falando de ninguém menos que o Jorge Chay, guitarrista, compositor, fundador, junto com o Leone ali, olha só, do Heróis da Resistência. Banda que teve grandes sucessos ali, como Dublê de Corpo, Esse Outro Mundo e, claro, Só Pro Meu Prazer, que fez parte da trilha sonora da novela Hipertensão. Galera que tá chegando aí já vai deixando o like, compartilha a live, se inscreve no canal quem não for inscrito, se ainda não fez isso. Vamos espalhar essa conversa porque hoje vai ter história das boas. E, pessoal, já comenta aí de onde vocês estão falando. Eu gosto de saber qual é a música do Heróis da Resistência que mais marcou vocês. E se tiverem perguntas para o Jorge, manda aí no chat que a gente vai tentar ler aqui ao longo da live. Então, isso aí. Vai trabalhar. Um contexto aqui, Jorge, rapidamente, antes de eu te passar a palavra, só para a galera que está entrando, não foi um adolescente, um jovem adulto nos anos 80. Eu quero dizer aqui, os Heróis da Resistência surgiram em 1986, quando o Leone, depois de sair do Kid de Abelha, resolveu montar um novo grupo. Ele chamou o Jorge Chay na guitarra, o Lulu Martã nos teclados e o Alfredo Dias Gomes na bateria, uma puta de uma banda, né? O primeiro álbum, Heróis da Resistência, de 1986 mesmo, foi produzido pelo Liminha e trouxe um som já sofisticado ali para a época, misturando rock, pop e até influências do funk. A música Só Pro Meu Prazer foi um arrasa quarteirão, como se fala, né? E o disco rapidamente alcançou o disco de ouro. Depois veio o Relígio, ali em 1988, gravado nos Estados Unidos, e o Herói 3, em 1990, que flertava com uma pegada mais hard ali e destacava ainda mais o trabalho do Jorge. Jorge, meu querido, seja muito bem-vindo ao Pitadas do Sal. Primeiro, queria te agradecer por aceitar esse convite e dizer que a tua história no rock brasileiro é incrível, você é um ótimo músico e hoje vamos relembrar muitos desses momentos aqui, dessa trajetória. Obrigado. Legal, Sal, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui e é sempre legal a gente estar lembrando, né, essas histórias, porque como você falou, tem uma geração aí de pessoas aí, de jovens aí que gostam de música e não conhecem, né? Então, é através desse tipo de iniciativa que você faz, que eu acho que é uma forma de você mostrar a história que a gente viveu naquela época, que era tão rica, né? No cenário do rock brasileiro, digamos assim, né? Ora, maravilhoso. Eu era feliz e sabia. Exatamente. A gente viveu um período que hoje em dia eu vejo assim muitos jovens assim que tocam guitarra, mudou muito, né? Não é mais a música principal. Naquela época era realmente o nosso programa, quando eu era garoto, era jovem, 16, 17 anos, era sair na noite para ver as bandas tocarem. Era uma coisa muito interessante nesse sentido, né? Então é sempre legal relembrar essas histórias e para muitos de vocês que estão aqui, né, os Heróis não foi uma banda de um sucesso assim, como RPM, como o próprio Titãs, né, mas tem histórias incríveis assim dentro da história do rock nacional, né? Uma delas, a gente vai chegar lá, foi a primeira banda de rock a gravar, literalmente gravar, mixar, masterizar nos Estados Unidos, né? Olha que legal. Até então era só a Rita Lee que tinha feito esse processo, né? Então, assim, muito legal, né? Através do Liminha, enfim. Então, é isso daí. Vamos lá. Vamos puxando aí que a gente vai ser... Maravilha. Eu quero saudar aqui a galera que já está chegando aqui, escrevendo, comentando no chat, o Celso Paz, ao Rock, ao Francisco Ribeiro, meu querido Chico, a Maria Luísa Serzósimo, não sei, tomara que eu tenha pronunciado correto, ou Serzósimo, não sei. Dando um oi aí para o Jorge. Vamos começar do começo ali, né? Como antes dos Heróis, eu queria saber se você já tocava com outras bandas. Conta um pouco de como foi a sua entrada na música, né? E como você chegou ao Heróis da Resistência. O Heróis, na verdade, a minha entrada foi bem curiosa, porque, na verdade, eu era de São Paulo, sou de São Paulo, né?
na verdade, eu fiz parte da formação do grupo Tóquio, com o Supla, né? A gente tocava... a gente montou o que viria a ser a banda Tóquio. Quando o Tóquio entrou como nome, fazendo sucesso, eu já tinha saído fora, já tinha pulado fora. Mas a gente começou junto, a gente já tocava, inclusive, Garota de Berlim, a mesma formação. Então, eu participei um pouco nessa fase, assim, desse começo desse rock nacional paulistano, né? A gente a gente tinha ali éramos mais jovens do que, por exemplo, algumas bandas que já estavam tocando, como o pessoal do Magazine, Ira, né? O pessoal aqui de São Paulo, né? Então, Metrô, Degradê, que eram as bandas que a gente... vamos ver o Metrô, vamos ver o Degradê. E a nossa bandinha foi crescendo, e eventualmente chegou num ponto que começamos a fazer show, enfim. E essa banda virou o Tóquio. Só que um pouquinho antes eu tive na verdade, eu acabei não seguindo na banda. Eles começaram a ir para um caminho muito punk rock, e eu, na época, gostava mais dessa coisa melódica, sempre fui mais assim, né, voltado para... Gostava desses guitarristas mais virtuosos, enfim. Quando eu falo virtuoso, não necessariamente esses de 1000 notas por hora, mas Jeff Beck, gostava de Purple, gostava... Caras que tocavam realmente bem guitarra, né? E aí eu estava ficando meio fora de sintonia, porque os caras estavam entrando numa pegada mais The Clash, mais, né? E aí eu me desliguei da banda e eles viraram Tóquio, botaram um tecladista no meu lugar, eram 2 guitarras. E aí eu fiquei meio à deriva ali, né? Eu falei, nossa, cara, eu fui sair bem agora que os caras assinaram um contrato com a Som Livre, estão estourando, aí fazendo sucesso pelo Brasil. E aí foi bem na época que o Leone estava saindo do Kid Abelha, tinha acabado de ter aquele probleminha ali com a Paula Toller, e num show ainda pelo Brasil, ele ainda cumprindo tabela, digamos assim, né? Ele encontrou esse pessoal do Tóquio fazendo show, participando lá do evento. E na época o Leone era casado com uma estilista aqui de São Paulo, chamada Fabiana Kerlakian, e que meio que estava ajudando ele assim a montar a concepção do disco novo, dos Heróis, da Resistência, do grupo novo. E ela falou para o Leone, cara, você tem que ter alguém de São Paulo, porque assim vai ser um mix legal. São Paulo tem um estilo de rock diferente do Rio, e o Leone já estava ensaiando com o Lulu Martin na época, tinha o Claudinho Infante, já estava numa pré-montagem da banda paralela ainda no Kid Abelha. E aí ele foi falar, o Tóquio chamava atenção, né, pelo visual, pelo jeito que eles entravam no palco, o comportamento, a mesma coisa de roupa. E aí chamou a atenção do Leone, e a Fabiana falou, pô, vai lá falar com eles, vê se tem alguém, vê se não sei o quê. E aí, na ocasião, eles foram unânimes e falaram, pô, Jorge, né? E aí foi muito legal, porque, assim, passou muito pouco tempo depois, ele me ligou do Rio, me convidando para fazer uma audition, né? Para ver se eu seria aprovado ou não, né? Aquela coisa bem de... O famoso teste, né? Vamos ver como essa carga aí do Jorge. E eu era muito novo, eu tinha 18 anos na época, tava, né? Mas enfim, peguei minha guitarra, tinha família no Rio, graças a Deus, né? Que ajudou, e peguei a minha guitarra e eu costumo dizer que eu nunca mais voltei, né? Eu fui para a rodoviária, passei na casa de um amigo, pedi um jogo de corda emprestado, bem essa história do rock, assim, botei a guitarra no ombro, peguei primeiro o ônibus para o Rio de Janeiro e nunca mais voltei, né? Aí fui fazer a audição na casa dele. Eu me lembro de estar tocando com ele no estúdio que ele tinha, num apartamento na Gávea, onde ele morava. E aí ele me botou uma base de umas coisas que ele já estava fazendo com o Lulu Martin e tal, que é essa música do primeiro disco, chamado Quando os Universos Colidem. E aí, na hora, eu escolhi esse riff, que é o riff de entrada da música, e foi meu riff de entrada na banda, porque ele gostou do riff, ele achou uma coisa diferente.
E aí mostrou pro Liminha, o Liminha ele ficava ligando por ele toda hora. Ah, e aí, Leone, já montou a banda? Porque o Liminha queria pegar o negócio para produzir, né? E já tinha ele já tinha programação ali, ele precisava gravar o Leone num período, né, XY ali. E aí, basicamente, através desse riff, pô, o Leone, eu conquistei o Leone ali e entrei na banda, né? E ali foi o começo. A banda ainda não tinha o Alfredo Dias Gomes, era o Lulu Martin. Aí eu entrei, ainda fiz um ensaio com o Claudinho Infante, que ele estava tentando convencer a entrar nos Heróis da Resistência. Eu acho que o Claudinho, na época, tocava com o Kid Abelha, era músico contratado do Kid Abelha, mas o Claudinho acabou ficando no Kid Abelha, entrou, e eu fui, na verdade, assim, hoje em dia eu fico pensando nisso, nossa senhora, né? Eu fui substituindo o Heitor TP, que era um monstro de guitarra, né? Cara, hoje em dia, quem não sabe quem é Heitor TP, é um dos caras mais bem-sucedidos na coisa de trilha sonora. Ele virou o braço direito do Hans Zimmer, né? Um exímio guitarrista. Red, não foi? Na época? Não, fora isso, né? Tocou com o... Como é que eles chamam mesmo? Desculpa, o... Mickey Hook, não. Não, então, a banda, que eu esqueci agora o nome. Simply Red. Simply Red, cara, o cara entrou na banda, o cara do Ivan Lins, ele foi tocar com o Ivan Lins. Ela é fera. O manager do Ivan Lins fez um contato, os caras gostaram do cara tocando, o cara virou integrante do Simply Red, quer dizer, então eu fui substituir nada mais, nada menos do que o cara, né? Quer dizer, então assim, eu tive muita... O Leone me protegia de um lado e eu tomava porrada do outro, dos outros caras que eram jazzistas, né? Eram caras que estavam acostumados a tocar com... Estavam literalmente botando o clube deles para tocar com o Leone, né? Então eu meio que quebrei essa hegemonia um pouco, né? Porque eram 2 caras de jazz, ia ser 3 caras de jazz e o Leone. E aí o Leone me botou um garoto de São Paulo, nada a ver, um coringa totalmente ali na história, que gostava de rock e influenciado pelo rock da época, Police, né? Pelo Rush, por essas bandas que eu ouvia, né? Quer dizer, então foi bem inusitado. E aí o início foi muito difícil para mim, porque eu realmente tomava porrada, principalmente do Lulu, que era um baita pianista de jazz, maravilhoso, né? Na época era considerado um dos melhores do Rio, enfim, melhores do Brasil, talvez, não sei. Mas, e aí isso me fez crescer muito também, né? Assim, se apanha. E o Leone me protegendo ali de todos os lados. Não, ele tem estilo, ele toca bem, é isso, aquilo, papapá, papapá. E aí os caras acabaram me aceitando, eu fiz um bom trabalho no disco e os caras tiveram que me engolir, né? Sim. O Leone estava certo, né? Tinha um bom dedo para a escolha.